Vou abrir esse vídeo aqui falando para vocês que o Lucas até já me perguntou sobre o conteúdo de hoje, que hoje nós vamos falar sobre perfeccionismo. Um tema que é muito profundo, muito necessário e que a gente está confundindo perfeccionismo como qualidade, quando na verdade a gente deveria ter um pouquinho mais de cuidado com esse assunto. E por que eu tô falando isso? Porque eu sou uma pessoa perfeccionista e pode saber que se esse vídeo está aqui nesse canal porque Deus está querendo falar comigo, vai falar com você também. Então, eu quero muito convidar você a ficar até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que nós vamos alcançar uma compreensão adequada entre o que é o espírito de excelência e o que é você buscar o perfeccionismo e qual é o perigo disso para as nossas vidas. Então, oi meu amor, muito bem-vindo! Mais um vídeo aqui no canal, mais uma terça-feira, ontem foi segunda-feira, não sei que dia que você tá vendo esse vídeo, não sei que horas que você está assistindo esse vídeo, mas fato é que aqui nós iremos semanalmente, pontualmente, às terças-feiras, a partir das 5 horas da tarde. Às vezes tem live, gente, agora tem live nesse canal. Se você não assistiu a live que entrou na quinta-feira, na véspera do feriado, eu não quero nem saber. Nós não somos amigos. E então, se você quer ser muito meu amigo, ou eu quero ser o seu amigo, você faz favor, fica até o final desse vídeo. Depois desse vídeo você vai conferir o conteúdo que entrou na quinta-feira, que foi um bate-papo. E eu quero muito saber, você que assistiu o vídeo da semana passada, o que você achou do projeto que vem no mês que vem pela frente. Eu tenho certeza que vai ser um tempo de muita edificação e eu quero muito o seu feedback. Tudo que está aqui é orientado pelo Espírito Santo de Deus para nós, né? Então tem que fazer sentido para os seguidores aqui do canal. E se você está chegando agora, você não me conhece, vamos resolver isso daqui? Muito prazer, meu nome é Letícia Erdi. Eu sou cristã de nascimento e eu sou psicóloga e eu venho aqui todos os nossos vídeos, né? Em todos os nossos vídeos para compartilhar um pouquinho dos meus conhecimentos para te ajudar a desmistificar, a simplificar a sua vida cristã cotidiana. Isso mesmo, porque eu sempre falo, nós nos cultos nos alegramos do Senhor, recebemos poder no Espírito, só que quando nós vamos embora para a nossa vida ordinária, nossa vida comum, nós não sabemos como aplicar a verdade da palavra de Deus nas nossas vidas, resolvendo os nossos conflitos. Porque conhecimento é poder, poder é governo, governo é domínio. Então eu quero que você governe e domine, sobretudo na sua vida, com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Então eu te empresto as minhas ferramentas para te ajudar a avançar em direção ao propósito de Deus para sua vida. Abri o vídeo aqui falando sobre o perigo do perfeccionismo. E eu tenho certeza que tem alguém aqui que tá me assistindo, porque eu mesma já vou pregar aqui para mim. Já parou para pensar o seguinte: sabe o que é? Eu até queria fazer isso. Eu até queria me dedicar no ministério, começar o meu chamado, eu até queria começar um canal, eu até queria começar a fazer a unha, eu até queria começar a fazer bolo para vender para fora, sei lá. Pega aí uma coisa que queima no seu coração, você fala, eu bem que eu pensei sobre isso, eu bem que pensei sobre aquilo, mas eu ainda não tô pronto o suficiente. Nesse momento, nós estamos correndo um risco de esbarrar numa autossabotagem poderosa por meio do perfeccionismo. E eu não quero entrar só na parte técnica da coisa, mas eu quero trazer para você uma compreensão espiritual, comportamental, do porquê o perfeccionismo ele é um perigo nas nossas vidas. E no final, eu quero te explicar como nós podemos combater esse mal nas nossas vidas. Tá certo? E nós vamos falar hoje sobre Eclesiastes, um livro de Salomão, escrito já no final da sua vida, capítulo 9, e nós vamos nos deter nos versículos 10 e 11. E eu tenho observado que eu tenho citado muito mesmo esse versículo, esse texto, especialmente no mês de abril. Eu não sei se você compreendeu, porque eu não faço uma série, gente. Eu vou trazendo temas que se conectam, porque eu falo que eu construo uma linha progressiva de raciocínio. Então, eu vou do mais básico, do mais simples, e eu vou acumulando informação mais complexa. E no mês de abril, nós estamos falando sobre atitude. Nós falamos na primeira terça-feira sobre prioridade,
sobre você aprender a priorizar a vontade de Deus para sua vida e como você encaixar as demais coisas ao redor disso. No segundo vídeo, nós falamos sobre tomar atitude. Como esperar em Deus não é esperar parado e como nós estamos confundindo espera com inércia e como que nós devemos ser intencionais e tomarmos atitude, porque muitas vezes nós estamos jogando para o alto aquilo que é atribuído a nós para executar. Nós falamos na live também, eu trouxe o conteúdo do projeto que nós vamos rodar agora no mês 5 e 6 e eu falei também de uma reflexão que o Senhor colocou no meu coração sobre você aprender a servir as pessoas sem se perder do seu propósito, sempre avançando. E nós falamos sobre a parábola do bom samaritano, sobre como ele sabe para o que ele é chamado e ele consegue encontrar tempo para auxiliar aquele homem caído na beira do caminho, mas que parar para ajudar o outro não significa parar e estacionar a sua jornada. Então ele toma uma atitude, ele cuida, mas ele sabe o momento de seguir. E hoje nós vamos falar sobre perfeccionismo, sobre como nós temos medo de avançar e de começar um movimento. E eu trouxe para vocês o capítulo 9 de Eclesiastes, porque diz assim: tudo que fizer, faça bem feito, pois quando descer a sepultura não haverá trabalho, nem planos, nem conhecimento, nem sabedoria. O versículo 11 diz assim: observei outra coisa debaixo do sol. Aquele que corre mais rápido nem sempre ganha a corrida, e o guerreiro mais forte nem sempre vence a batalha. E talvez você está acostumado a me ouvir dizer aqui no canal uma outra versão, que diz assim: tudo que vier após as suas mãos, faça conforme as suas forças. E aqui eu quero destacar também de novo o versículo 11. Aquele que corre mais rápido nem sempre ganha a corrida, e o guerreiro mais forte nem sempre vence a batalha. Tudo depende de se estar no lugar certo, na hora certa. E por que isso aqui vai ser o tema, esse texto, de Eclesiastes vai ser o tema da nossa discussão hoje, da nossa conversa? Porque nós precisamos entender o que é o perfeccionismo de um ponto de vista comportamental, psicológico e de um ponto de vista espiritual, porque ser perfeito é uma ilusão que nós temos, um delírio de perfeição que nós temos de um lugar que é possível, é passível de ser alcançado. E não é, porque nós não somos perfeitos. E o que é perfeccionismo? Que eu, Letícia, eu gosto de dizer que eu tenho um espírito excelente, mas eu sou muito tentada pela forma como eu fui criada a ir para o lugar da perfeição a partir daquilo que eu carrego a respeito, lá atrás, como meus pais me criaram. Infelizmente, eles fizeram o melhor que eles puderam, mas eles fizeram com que eu crescesse uma menina insegura, Meu pai, ele sempre falava assim: o mundo é do primeiro colocado. Meu pai, ele não reconhecia um 8 como bom, meu pai reconhecia um 9,5, um 10 como bom. E não adiantava eu tirar uma boa nota na matéria, nada disso valia se eu tirasse uma péssima nota em comportamento. E, gente, eu vivia tirando nota ruim em comportamento, viu? Eu falava demais. Nossa, eu falava mais como da cobra, eu botava fogo na sala. Então, ao meu respeito, era sempre assim: a Letícia é uma ótima aluna, mas ela fala demais. Então, quando eu chegava em casa, eu ouvia a comparação da minha mãe, do meu pai a respeito das minhas coleguinhas. Ah, porque o filho do fulano, o filho do ciclano, porque você não pode ser como eles, e você dá dor de cabeça, e enfim. Infelizmente, meus pais, eles não tinham conhecimento, eles acreditavam que eles estavam fazendo a coisa certa, mas eu cresci com essa tendência de buscar nos outros a minha aprovação. Então, eu me esforçava para ser boa demais, porque se o mundo é do primeiro colocado, logo, se eu não sou a primeira colocada, eu não tenho lugar no mundo. Alguém aqui está se identificando? Ter um espírito excelente é
uma coisa extremamente saudável. Uma pessoa com espírito excelente, ela é uma pessoa que está buscando fazer o melhor que ela pode com aquilo que ela tem naquele momento e buscando sempre se desafiar para crescer, tá certo? Deus tem um espírito excelente. Quando eu trabalho nesse lugar de um espírito excelente, eu estou refletindo o caráter de Deus. Agora, o perfeccionismo vai além. O que é o perfeccionismo? Eu já estou aqui com a minha colinha. Ele diz o seguinte, que existe esse padrão de perfeição que eu necessito alcançar e eu estou nesse constante movimento para chegar lá naquele lugar onde eu consigo eliminar todo o erro, todo o defeito daquilo que eu tô fazendo. Então, eu me dedico horas naquilo, numa tarefa, porque enquanto não estiver ausente de erro, né? Ou então, enquanto não chegou naquilo que eu idealizava a respeito daquilo, eu não paro, eu não cesso no meu trabalho. No final, quando você tem essa postura perfeccionista, o que tá por detrás disso não é simplesmente o fato de você querer fazer o seu melhor. Você está indo além das suas forças, ou seja, você está ultrapassando o limite daquilo que é saudável, mas a motivação, ela é doentia. Porque no final, você tem medo. Nossa, gente, é um medo absurdo de fracassar, é um medo do julgamento do outro, é um medo de ser rejeitado. E aí, o que acontece? Muitas vezes, as pessoas perfeccionistas, elas têm um medo que paralisa elas na hora de começar um movimento. Quando eu falo começar um movimento, não é começar, gente, levantar e sair andando, não é isso. É quando você tem que começar qualquer coisa na sua vida. Você tá começando um movimento, então, eu vou começar a fazer pão, eu vou começar a fazer bolo, eu vou começar a cortar cabelo, eu vou começar a limpar uma casa, Pensa aí no que você quer fazer. Você já parte do pressuposto que você tem que ser impecável. Eu já falei aqui no canal algumas vezes que quando eu fui começar a criar conteúdo, eu comecei a colocar um monte de defeitos. Por quê? Porque eu não tinha câmera boa, eu não tinha microfone bom, eu não sabia falar, eu não tinha boa dicção, ninguém me ouvia, eu tinha uma voz muito de menina. Eu falo assim com esse sotaque que todo mundo pensa que eu sou de Minas. Eu não sou de Minas. Eu sou do Rio de Janeiro, tem nada a ver com o jeito que eu falo. Da onde que tá esse sotaque? Não sei, descobre aí, me fala, pelo amor de Deus, que eu também quero saber. Porque todo mundo me pergunta, de que lugar de Minas que você é? E eu falo, mas eu sou... Aí, tá vendo? O Lucas tá aqui, né? O Lucas é mineiro. Eu sou a mineira do Paraguai e o Lucas é mineiro. E aí, o que acontecia? Eu via todas essas coisas e eu pensava assim, ninguém vai me seguir. E hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, o meu canal já tem 524 inscritos. Pra você pode ser pouco, pra mim é muita gente. Porque eu achava que ia ter eu, minha mãe, meu pai e o Lucas. E minhas irmãs. Então, se tivesse 8 pessoas, já era tudo que eu esperava pro canal. E hoje, não! O canal tem crescido, a gente tem aprendido formatos novos, mas o meu perfeccionismo quase me paralisou de começar. Sabe o que de fato, gente, fez eu vencer isso daqui? Minha obediência a Deus. Porque se não fosse a certeza de que isso daqui de que isso aqui estava no coração de Deus, eu não teria começado. Só que, eu já contei isso aqui também, o Senhor vem falando comigo sobre internet, criação de conteúdo, desde 2021. Tudo bem que Deus tem, né? Eu sempre defendo que o Senhor faz com que todas as coisas cooperem para o bem. E eu acredito que o canal nasceu no meu tempo de maturação perfeito. Quantas oportunidades eu perdi na minha vida porque eu acreditava que eu não estava pronta para começar. Porque eu acreditava que eu não tinha as ferramentas adequadas, que eu não tinha o conhecimento adequado. Você quer ver um negócio? A minha tentação aqui. O Lucas acabou de me perguntar. O Senhor me deu uma ordem, um direcionamento de eu voltar a atender como psicóloga. Inclusive, o Senhor já me falou quantas horas Ele quer que eu abra na minha agenda. Quantas pessoas, inclusive tá aí, já tô abrindo para você. Vou voltar a atender. Tem interesse em ser atendido por mim? Me manda mensagem aqui embaixo ou me chama no meu Instagram, @leticia.erdi, e a gente vai bater um papo. O Senhor já me deu todo o direcionamento, mas eu não me sinto pronta. Então eu fico arrumando as desculpas. Aí agora, pouquinho antes do vídeo começar, o Lucas,
tu vai voltar a atender quando? Eu falei assim, quando eu criar vergonha na cara e vencer o meu perfeccionismo. Olha como nós perdemos oportunidades de Deus nas nossas vidas, oportunidades humanas, porque nós estamos esperando as condições perfeitas, né? Os planetas se alinharem assim, ó, tchuf, na nossa frente pra gente fazer o que a gente já sabe que precisa ser feito. Mas por quê? Porque lá atrás, quando nós éramos crianças, nós crescemos, né, nesse ambiente de alta crítica, nesse ambiente que não importava o nosso esforço. O que importava mesmo é se a gente tinha acertado. E acertado certinho. Eu lembro, gente, mãe, você vai me desculpar, às vezes eu falo mal da senhora, mas eu não tô falando mal da senhora não, tá? Você vai me desculpar, eu amo você, a gente tá assim, ó, tudo certinho entre nós, mas eu tenho que dar referências. A minha mãe era assim, gente, mandava nós limpar a casa. Podia estar tudo limpinho, do nosso jeito, né, gente? Porque a gente era criança e adolescente, não ia limpar igual um adulto mesmo. Mas se a gente esqueceu de lavar o banheiro, a minha mãe botava era o reparo no banheiro que não lavou. Gente, a minha mãe, eu quero deixar claro aqui, tá, mãe? Deixa eu defender a senhora agora. A minha mãe é uma mulher completamente transformada. Minha mãe passou assim por um afinamento do Espírito Santo e hoje ela é outra mulher. Mas na época não importava o quanto a gente fizesse de certo. Se uma coisa estivesse errado, acabou. E talvez você está me assistindo e você passou exatamente pela mesma coisa. E aí o que acontece? Você tem uma validação do resultado final e não do esforço daquela criança. Então, crianças que cresceram debaixo de muita crítica, debaixo de muita, violência física também. Crianças que não tiveram seus afetos validados, os seus gostos validados. Sabe aquela criança que não pode falar nada? Cala a boca que essa criança, você não tem opinião aqui? Pois é, você vai para esse lugar do perfeccionismo. Parece até estranho, né? A gente falar assim, perfeccionismo é um mecanismo de defesa que nos leva para autossabotagem. Porque você pensa assim, o que tem de errado eu querer fazer tudo perfeito? Não tem nada de errado. O problema é que não existe perfeição, gente, onde existe ser humano. O ser humano, ele vai falhar, mesmo se dedicando muito no acerto, porque nós não temos todo o conhecimento, nós não temos toda a tecnologia. Talvez você olhe para trás e você possa falar assim, nossa, lá atrás eu teria feito diferente. Mas se você pudesse hoje voltar lá atrás com a cabeça que você tinha, porque a gente só pensa da forma como pensa e só resolve as coisas de uma forma diferente a partir do conhecimento que nós temos hoje. Mas lá atrás, ou então hoje mesmo, resolvendo seus problemas, nós não temos toda a informação que nós precisamos para tomar uma decisão e fazer coisas nas nossas vidas. Uma vez, a minha psicóloga, ela me disse o seguinte: você precisa se livrar da culpa. Eu me lembro que foi bem no comecinho do meu casamento e eu tava passando numa minha primeira crise do meu casamento, né? E ela falou assim, Letícia, muitas vezes não existe decisão certa e nem errada. Existe aquilo que você pode fazer com o conhecimento e com os recursos que você tem nesse momento. Porque se você tivesse outros conhecimentos e outros recursos, então seria você no aqui e no agora. Quando nós não entendemos isso, que existe limitação naquilo que nós sabemos, nos nossos recursos, que é a nossa capacidade atual de produção. E quando eu falo produção, não é só trabalho, né? No seu trabalho, é qualquer coisa que você possa executar. Você pode acreditar que você consegue dar conta de tudo sempre e fazer perfeito. Mas nós não temos toda a informação, nós não temos toda a capacidade, nós não temos todos os recursos, portanto, nós falharemos mesmo querendo acertar. A autossabotagem, ela vai entrar aqui onde? Nesse lugar que eu tô comentando com você aqui agora, que você fica protelando começar algo e fazer algo porque você tem medo de falhar, mas o medo de falhar, ele não é consciente, ele é inconsciente. Então você não faz porque você sente que você não tá pronto, e você sente que você não tá pronto e você não começa porque se você começar, você acredita que você vai fazer mal feito. Letícia, não sei se você tá falando comigo, como que eu faço para saber? Vamos lá! Uns sintominhas aqui para te pegar. Procrastinação.
Já falei de procrastinação. Tem vídeo de procrastinação, tem vídeo de autossabotagem. Vou deixar tudo linkado aqui pra vocês. Procrastinação. Você fica adiando porque você só vai começar quando tiver tudo certo. Aí você nunca começa nada. Sabe o que é? É porque eu não tenho o ponto certo. Eu não tenho a decoração certa pra começar a atender. É porque eu não tenho um cenário. Não tenho isso. Começa com o que você tem. 2. Você tem um medo excessivo de ser criticado o tempo todo. E aí você vive na defensiva. A pessoa vai te trazer algum feedback que não é legal de ouvir. Olha, você tem que melhorar isso, pronto. Vai morrer, vai dormir chorando aquele dia. Ela não gosta de mim. Medo excessivo de ser criticado. Você tem uma grande dificuldade em celebrar as suas conquistas. Quando você alcança alguma coisa, olha eu aqui, né, Lucas? Tá ótimo, mas sabe o que é? Falta isso aqui. O Lucas tá aqui, tá rindo. Meu Deus, Letícia, o que você achou, Lucas? Tá lindo, tá maravilhoso, mas sabe o que é? Olha, amor, tá celebrando essa conquista e você foi capaz de colocar uma vírgula e um mais na frente? Perfeccionismo. Tá bom, mas... Não tá bom. Pra sua cabeça poderia ter sido melhor. Quarto sintoma. Constante sensação de que você nunca é bom o suficiente pra fazer aquilo. Tem psicólogo melhor do que você, tem cabeleireiro melhor do que você, tem empregador melhor do que você, tem administrador melhor do que você, tem empresário melhor do que você, tem esposa melhor do que você, tem mãe melhor do que você, tem pai melhor do que você, tem, marido melhor do que você, tem filho melhor do que você. Todo mundo é melhor do que você. Você não sabe olhar pra si mesmo e ver o que te diferencia das outras pessoas e quais são as suas qualidades com relação às outras pessoas. Gente, todo mundo é parecido. Se a gente juntar todo mundo do mundão de Deus e colocar todo mundo do lado, não interessa de onde que você é. Vai ter coisas que te assemelham aqui na Índia, na China, onde for. Que é aquilo que nos conecta como seres humanos e tem aquilo que você se destaca, que faz você ser único perante o Senhor. Então você não sabe olhar para você a partir desse lugar e sempre as outras pessoas são melhores que você. E você tem uma ansiedade, sabe, crônica, que nada tá bom. Não, eu tenho que fazer melhor. Aí pede um relatório pra você no trabalho. Nossa, que ansiedade, porque você fica ali, às vezes era um negocinho simples, mas você transformou aquilo numa tarefa do ano. E é uma ansiedade e outra, um sentimento de culpa, porque você nunca sente que tá bom e você se sente culpado. Você vive em culpa achando que você não ofereceu um bom trabalho ou um bom serviço servindo as pessoas ao seu redor, porque você é um perfeccionista. Existe, como sempre eu falo, o lado espiritual da coisa. E eu quero que você tenha o seu coração muito aberto para o que eu vou falar aqui agora, porque pode te chocar, e talvez te choque mesmo, como tem me chocado. E que bom que choca mesmo, gente, que aí a gente presta atenção, né? Eu vim falando com o Lucas no caminho que nada melhor do que um trauma para nos educar, certo? Nada melhor do que um presta atenção na vida para colocar a gente no lugar direito. E o fato é que o perfeccionismo da nossa parte pode ser encarado como uma arrogância espiritual. Nós queremos tomar o lugar de perfeição de Deus e pode querer te levar para um lugar da autossuficiência e da independência de Deus, porque se eu sou perfeito, eu sei o que eu estou fazendo, eu não preciso da ajuda de ninguém, somente da ajuda de Deus. E eu sei que talvez você está pensando aí, né? E agora a Letícia viajou, né? Porque no final pra ela tudo dá errado, essa menina aí, nossa Deus, negativa, né? No final pra ela as coisas assim acabam sendo distorcidas. Mas gente, eu sempre falo aqui no canal que no mundo espiritual, você vai me desculpar se você concorda, se você não concorda, eu vivo assim, pela Bíblia, tá certo? E a Bíblia diz que o mundo está morto no maligno. E o que vivifica em nós é o Espírito Santo de Deus. Se o mundo todo tá morto no maligno e o que gera a vida é o Espírito Santo, o que me dá a entender? Que não existe zona neutra.
tá certo? Não existe neutralidade no mundo espiritual. Coisas humanas, elas acontecem, comer, beber, dormir, ir no banheiro, se casar e tudo mais, mas mesmo essas coisas, elas são dotadas de energias espirituais, boas ou ruins, de acordo com a intenção da cosmovisão que você carrega. Então, eu posso comer para me nutrir e celebrar socialmente a vida, como eu posso comer para passar mal e aí eu cair num pecado de glutonaria. Eu posso ter relação sexual com meu marido para honrar e santificar o meu casamento e procriar conforme uma ordem do Senhor, ou eu posso ter relação sexual com qualquer pessoa no mundo, desviando aquilo que o Senhor criou para ser sagrado, e com qualquer pessoa de forma irresponsável, inclusive destruindo famílias. Então, nós temos que entender que no mundo espiritual não existe neutro, não existe, isso aqui é nada a ver. Não, nada a ver vai levar muita gente pro inferno. Então, se eu entendo isso, eu tenho que saber que tudo a respeito do meu comportamento pode me levar para um lugar equilibrado no Senhor e mais para perto da sua presença e das suas promessas, ou para um lugar que me distancia do Senhor. Quer dizer que você está caminhando em pecado? Ai, meu Deus, eu vou para o inferno por causa disso? Não. Mas, como eu sempre gosto de dizer, Cantares vai dizer o seguinte, que são as raposinhas que elas estragam a plantação. Não são grandes bestas feras. Então, são coisas pequenas que vão minando a nossa energia e a nossa alegria no dia a dia e vão nos afastando daquilo que deveria ser as promessas de Deus nas nossas vidas. Imagina aí que o Senhor fala para você o seguinte: ô dona Neide, eu quero que você vire a cabeleireira, porque você vai ser uma excelente cabeleireira mexendo aí nos cacheados da vida, e na sua cadeira eu vou curar, eu vou restaurar mulheres. Aí, a dona Neide agora, ela tem um chamado de Deus, né? Ela vai levar, vai ser, né, testemunha de Cristo no salão de beleza dela. Aí, o que a dona Neide faz, né? Nada, porque ela não encontrou o ponto perfeito, ela não tem os equipamentos perfeitos, ela não fez o curso com o Master Blaster que ela queria, que é a referência da área dela. A dona Neide também acha que ela não é uma boa cabeleireira para mexer com os cacheados. Ela até gosta, mas ela nunca começa. E aí ela nunca faz nada porque ela não é perfeita. O que Deus pediu para dona Neide? Fazer o que dava para fazer naquela hora. Só que na cabeça dela, ela precisa de tudo isso. E quando ela tem tudo isso, todos os recursos, todos os conhecimentos, toda a capacidade, toda a influência, todo o dinheiro, ela depende de Deus para quê? O chamado de Deus na sua vida vai desafiar a sua capacidade atual. Acho que eu já falei pelo menos mais 100 vezes. Que eu tenho 94 vídeos aqui já no canal, então eu devo ter falado muito mais que 100 vezes já, porque tem vídeo que eu falo 2 vezes isso daqui. E por que o Senhor faz isso? Porque se você puder executar a obra do Senhor, então não é obra do Senhor, amor. Agora, eu sempre falo isso aqui também, que a obra do Senhor não é porque ela te desafia, que significa que ela é impossível de ser executada. Porque senão, gente, também, né, Deus, né, a gente ia ser besta. Tá tentando fazer um negócio que é só Deus que pode fazer. Nós, na nossa capacidade humana, a gente não tem capacidade nenhuma. Então, peraí. O fato é que nós temos minimamente a capacidade de executar aquilo que Deus nos chamou para fazer. Deus não vai chamar uma pessoa para ser médica e vai derramar do alto o espírito dele com medicina. Pelo menos aqui no Brasil, amor, se você está sendo médico ilegal, isso é crime. E não honra o nome do Senhor. Se Deus vai te chamar para ser médico, ele vai te dar capacidade e inteligência para você fazer o quê? Estudar, aprender, se dedicar. E aí, conforme você vai estudando, se aplicando e se dedicando, o Senhor vai derramando graça e sabedoria sobre você e criatividade sobre você para você executar aquilo que Ele te chamou para fazer. Mas a capacidade existe dentro de você. Ela te desafia porque ela é uma potência. O que é uma potência? Não é ainda, mas tem a capacidade de vir a ser. Isso é uma potência. Então, a dona Neide, aqui do nosso exemplo, né, dona Neide? Se a senhora tá me assistindo aí, dona Neide, um abraço pra senhora. Gente, dona Neide, não sei quem é, veio na minha cabeça. O que a dona Neide, ela tem?
ela poderia fazer um curso? Ou ela já sabe alguma coisa que ela viu no YouTube e ela começa pelo YouTube e ela começa arrumando o cabelo das amigas e as amigas vão gostando. E conforme ela vai arrumando o cabelo das amigas, ela vai aperfeiçoando a técnica dela. E as amigas começam no boca a boca. Olha, a minha amiga Neide, ela é maravilhosa. Então as amigas começam a procurar a dona Neide. Agora a dona Neide, ela não atende mais na sala dela. Ela faz o quê? Ela vai na casa das meninas que estão contratando ela. Dona Neide, ela tem tudo simples, mas ela tem o Espírito Santo de Deus. E o que Deus falou pra ela? Através do seu trabalho eu vou curar. Dona Neide está ali arrumando as cacheadas e ela começa a fazer o quê? Liberar a cura da palavra de Deus. Só que a dona Neide não tá vivendo nada disso, porque a dona Neide, ela tá olhando aquela blogueira lá no Instagram que tem 1 milhão de inscritos e que ela tá há 20 milhões de anos no mercado fazendo isso e ela fala assim, eu nunca vou ser essa pessoa. É amor, não vai. E sabe por quê? Porque você é arrogante demais para depender de Deus. E começar na dependência. Quando Deus chama Abraão, ele fala assim, ó, sai da sua terra, do meio da sua parentela, você vai para um lugar que eu vou mostrar para você. E através de você, eu vou fazer com que todas, eu não vou fazer a sua descendência ser abençoada. Olha, gente, tô arrepiada. Não é a sua descendência que vai ser abençoada, mas todas as famílias da terra serão abençoadas porque você vai me obedecer. Abraão cata ali a Sarinha, coitada. Sarai na época, assim, bota ela ali, o sobrinho dele que não deveria nem ter ido, e ele obedece. Onde que é essa terra? Ele nem sabe, ele não tem que saber. Ele tem que obedecer o chamado que Deus deu pra ele, com aquilo que ele tem, com a infertilidade. Olha, eu vou te dar filhos. Ah, meu Deus, eu sou, né, a minha mulher não pode ter filhos. O problema é seu, eu não dependo daquilo que eu te falei, eu não dependo daquilo que você tem, eu dependo daquilo que eu te falei. Então, se você não tiver capacidade, eu gero pra você. Tem um termo em inglês que é muito legal. God's will, God's bill. O que significa? Se é da vontade de Deus, ele paga a conta. O que significa pra você? Obedeça. E o resto, Deus se encarrega dos recursos. Quando Deus é claro em te liberar um chamado, Ele tá contando que você não tem todos os recursos, Ele tá contando que você não tem toda a expertise, Ele tá contando que você não tem influência, Ele tá contando que você é um Zé Mané na vida que ninguém conhece, como eu sou uma Zé Mané na vida que ninguém conhece. Mas Ele vê quem eu sou na capacidade que Ele gera em mim. E quando é a hora, ele sopra os recursos, ele sopra o nome e ele faz acontecer enquanto nós dependemos dele. Tem um versículo na Bíblia, acho que é em Ageu, que diz assim, porque não tenham medo dos pequenos começos, porque Deus se alegra em ver a obra começar. São começos simples. Primeiro vídeo do canal, Lucas, lá no Zeca Malavase. Meu Deus! A gente se esforçando pra caber um vídeo incrível em 15 minutos, porque eu tinha insegurança de colocar no YouTube só. Então, como eu já tinha muitos seguidores no Instagram, eu tinha que fazer caber em 15 minutos pra eu postar no YouTube e no Instagram. Até uma hora que eu falei assim, Lucas, não dá mais, Deus quer que eu falo mais. E acabou, vamos postar só os cortes no Instagram. Isso aconteceu pra mim, a vergonha, assim, ó. Eu cresço no YouTube, eu não cresço no Instagram. Como que pode? E eu não faço tráfego pago, eu não faço divulgação direito no Instagram eu posto coisas da minha vida, né? E aqui nós crescemos e lá. Gente, em uma semana eu cresci 21 seguidores. Eu cresci a 50 seguidores em 2 meses. Acho que era isso, né? 3 meses eu acho, que era 50 seguidores em 2, 3 meses, 2 meses e meio. Eu cresci 23 em uma semana. Quando nós somos fiéis no pouco, o Senhor nos coloca no muito. Mas por que isso? Porque eu começo a exercer o que Deus colocou na minha mão. Deus não é besta. Ele não vai te fazer multiplicar o seu talento para que você possa começar. Começa e você multiplica o seu talento. Começa com o que você tem e ele multiplica o seu recurso. Começa com o que você tem e ele começa a te dar criatividade. Eu me lembro no comecinho desse ano de 2025, eu tava na minha consagração e eu tava orando sobre o canal e eu falava assim, Deus, o Senhor me deu uma visão pro canal para esse ano. Só que para que eu chegue lá, eu preciso de um batismo de criatividade. Porque eu preciso trazer coisas novas, porque não dá para ser mais do mesmo.
Isso aconteceu. Gente, eu recebi um download assim do céu de ideias. Vrapo. Nasceu Crente Pode. Nasceu, né? Gente, a gente tá numa peleja aqui com o podcast. Vai sair no nome de Jesus. Já era pra ter saído. Teve vídeo aqui que eu falei, vai sair, tá aqui já. Porque eu gravo com antecedência e depois a gente edita. Passei mico. Ó, de mentirosa, porque não deu certo. Saiu ideias pra e-book. Tem vídeo que já tem e-book, tem outros. Porque, gente, eu e o Lucas, a gente não trabalha só com isso. A gente se rebola aqui pra fazer as coisas acontecerem. Eu tô olhando pra cá porque aí eu não tô sozinho, o Lucas tá aqui, ó. Eu fico interagindo com você e com ele. E ele fica assim, ó. Eu falei, ele vai ficar aqui sentado na minha frente, esse palhaço. Porque senão ele fica me desconcentrando. No dia da live aqui, ó, ele fez assim, ó. Ele me falando que tinha 5 minutos e eu achando que ele tava aceitando a Jesus, tava glorificando. E ele tá aqui dando risada. E aí, o que acontece? Deus vai me dando ideias na medida que eu o busco, mas na medida que eu exerço o que Ele já me deu. Amor, comece. Comece porque você tem um espírito de arrogância rondando você quando você dá vazão ao perfeccionismo na sua vida. Porque você tá falando assim, Deus, obrigada, eu faço sozinha. Eu vou fazer com as minhas forças, eu vou fazer com os meus recursos. Se eu precisar de você, eu te aciono. Mas eu vou te falar uma coisa. Deus é um Deus relacional. Ele deseja, Ele tem prazer que nós dependamos dEle. Ele não quer filhos autônomos. Ele vai te dar sabedoria, Ele vai te dar autonomia, Ele vai te dar tudo isso, mas Ele quer que você escolha depender dEle. Ele quer filhos que não se tornem independentes no meio da jornada porque descobriram que tem força, potência, recursos para fazer. E o perfeccionismo te leva para esse lugar. Você acha que de alguma forma é possível não pecarmos nunca? Eu não tô falando sobre o hábito de pecado, uma prática, uma vida pecaminosa. Fato é, gente, que quanto mais nós vamos lá chegando perto do Senhor, quanto mais nós vamos nos relacionando com o Senhor, mais fácil vai ficando sim de andar com Cristo, porque nós vamos vencendo os pecados. Nós vamos aprendendo renúncia, nós vamos aprendendo a caminhar perto de Deus. Eu tenho que ter um cuidado quando eu acho, né, que o perfeccionismo é uma coisa boa, porque eu posso acreditar que eu não vou pecar. E quando eu peco, ó, ruti, aqui ó, o chicote acontecendo. É porque eu tô de aparelho, eu não consigo mais instalar a língua. E aí o que acontece? Eu me esqueço da graça. Porque na minha cabeça eu sou a boazona, eu sou um bonzão e eu sou perfeita. Porque eu sou perfeccionista. Então, se salva, amor. Vai lá, volta pra lei, cumpre a lei, né? Porque Tiago vai falar, ó, se tiver 1000 leis aqui, você fazer 999 mais uma, você transgredir, então você transgrediu a lei todinha, você vai pro inferno. Perfeccionismo, ele me afasta da graça. Ele me afasta da dependência. Ele me leva para esse lugar de delírio, de arrogância. Salmo 103, versículo 14 diz assim: porque Ele conhece a nossa estrutura e Ele se lembra de que nós somos pó. Eu sempre falo aqui no canal também, daqui a pouco eu vou fazer um compilado. Deus sabe exatamente a medida de fé que nós temos. Somos nós que não sabemos. Somos nós que acreditamos que nós devemos ser mais e melhores o tempo todo e fazer mais e melhor e mais e melhor. Meu amor, se Deus te chamou para ser um pregador, você vai me desculpar, sim, mas você não vai começar com um estádio lotado igual o Billy Graham. Sabe? Desapega disso. Começa, porque Deus se alegra em ver a obra começando. E aí eu acho incrível, sabe por quê? O Salomão, ele tá sendo aqui muito certeiro quando ele fala assim: observei outra coisa debaixo do sol. Aquele que corre mais rápido nem sempre ganha a corrida. E o guerreiro mais forte nem sempre vence a batalha. Tudo depende de se estar no lugar certo, na hora certa. Então tudo que vier na sua mão para fazer, faz conforme as suas forças. Conforme o que dá para fazer hoje. Olha, eu gostaria de te fazer um bolo todo decorado aqui, ó. Mas eu posso fazer um bolo de fubá. E o bolo de fubá que eu sei fazer vai ser o bolo de fubá que você vai comer na sua vida e você não vai achar outro igual. Olha,
Deus me chamou para ser uma cabeleireira. Eu ainda não sou uma Celso Camura, mas eu vou cortar o seu cabelo aqui orando para eu cortar e você gostar e você ser alcançada por Deus. E nós não começamos. E porque nós não começamos, nós não cumprimos o propósito de Deus para as nossas vidas. Porque ficamos esperando os planetas se alinharem. Eu vou te dar umas dicas sobre como você pode vencer, fazer para romper, né? Como você pode vencer esse ciclo horroroso na sua vida. Primeira dica. Começa com o que você tem. Toma uma vergonha na sua cara ali com água e limão, tá bom? Eu sei que você gostaria de fazer melhor, acredita em mim, eu também gostaria. Eu também gostaria de já ter muitas coisas, mas começa com o que você tem. Exatamente por isso, porque nós não podemos desprezar os pequenos começos, porque Deus ama os pequenos começos. Mas por que Deus ama os pequenos começos? Porque eles nos levam para esse lugar de dependência dele e ele ama, ele tem um prazer, uma alegria de que nós dependamos dele. Aceita o seu processo e não a perfeição. Acabei de falar aqui para você que nós começamos e conforme nós começamos, o Senhor vai liberando graça sobre graça e você vai sendo aperfeiçoado. Isso é um processo. Eu gosto de saber, sabe, aqui nessa Bíblia conta que Jesus escolheu os discípulos imperfeitos. Ai, coitado de Paulo, meu Deus, só trabalho. Olha o Pedro, olha o João, que queria sentar do lado de Jesus, na esquerda, na direita, lá no céu. Se juntasse 12 discípulos de Jesus, dava meio. O Paulo, então, coitado, se a gente fosse aplicar nossa ótica humana mesmo, cara, nem para ser Jesus ele deveria ser. Mas Jesus, ele escolhe pessoas imperfeitas e investe autoridade nesses homens. E esses homens mudaram o mundo com pouco recurso. Dica 3. Aprenda a celebrar o que você fez. Mesmo que você não tenha feito da forma como você gostaria e mesmo que tenha ficado incompleto. Incompleto de que jeito? Que você abandonou o processo? Não. Porque você vê que aqui poderia ter sido melhor. Quer saber? Poderia. Mas eu tô feliz que eu fiz. Eu fiz. Olha só, eu fui lá, eu obedeci, eu comecei, tô respeitando o meu processo, eu fiz. E eu vou celebrar isso hoje. Sai pra comer um lanche. A menos que você esteja aí, né, na vida fitness, então não vai comer lanche não. Se você tá com triglicérides altos, colesterol alto, vai comer uma saladinha, vai fazer um arrozinho com feijão melhor, tá bom? Mas, também se não tá podendo gastar, né, celebre de alguma forma, uma forma simbólica, tudo aquilo que você fizer. Encontre a sua segurança na graça de Deus. Saiba que o Senhor, ele escolheu você para as boas obras que ele, né, estabeleceu desde antes da fundação dos tempos. O Senhor não te escolheu porque ele achava que você não ia errar nunca. Pelo contrário, ele já sabia e é justamente por isso que ele providenciou a graça. Então, o Senhor te elegeu pelo seu amor e por sua graça. Então, tenha a sua segurança nisso. Deus me ama. Ele me escolheu, ele sabe que eu vou errar e eu tomo posse do seu amor e da sua graça todos os dias. Quinta dica: tenha coragem, pelo amor de Deus, para ser vulnerável. Quantas vezes eu venho aqui nos vídeos assumir, né, minhas coisas escabrosas para vocês, conto os meus erros, falo as minhas falhas, as minhas inseguranças. Comecei a abrir nesse vídeo falando que eu tenho um problema com perfeccionismo na minha vida por causa da minha história de vida. Não tenha medo de ser vulnerável. Também você não vai sair por aí pela rua, né, amor, contando todos os seus podres pra todo mundo. Deus me manda falar o que eu falo. Agora, se Deus mandou você se abrir, se expor, cuidado. Inclusive, internet não é lugar pra se expor. Agora a gente poderia falar só sobre isso, sobre vulnerabilidade. Acho que é legal, hein? Acho que daria um vídeo bem bacana sobre preservar a sua intimidade. Mas nós precisamos preservar a nossa vulnerabilidade, a nossa intimidade, mas sem ter medo de sermos nós mesmos. Em que sentido? Reconhecendo os nossos limites. Cara, o que eu posso fazer é isso. Se você me ensinar, eu consigo fazer melhor, mas os meus recursos param aqui. Entenda, vulnerabilidade é o solo onde cresce a fé. Deus, eu não tenho todo recurso, eu não tenho todo conhecimento,
mas o Senhor é o Pai de toda a sabedoria. Me ensina, investe graça em mim, investe criatividade, sabedoria e conhecimento em mim, para que eu possa executar a sua tarefa. Me mostra como encontrar um caminho para executar isso. Eu não sei, me mostra quem sabe para que eu possa aprender. 6. Se permita errar. É isso. Putz, errei. Não ficou bom. A primeira live aqui no canal que a gente gravou ontem, que a gente gravou na quinta, hoje é sexta-feira, a gente tá gravando aqui no feriado. Deu tudo errado no começo da live, né, Lucas? O vídeo era pra ter ficado assim, ficou vertical, não dava certo, ficou lá assim, perdido. E eu não tinha o que fazer. Ó, erramos e pronto, aprendemos. A segunda live vai ser melhor? Fala que não pra ver, Lucas. Vai voar um tablet daqui se ele vai não concordar aqui em unidade comigo. A segunda live vai ser melhor. A primeira não foi. O primeiro vídeo não foi. O segundo vídeo, mais ou menos. Mas as coisas, elas caminham. E se permita errar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Você não é uma má pessoa porque você está errando. Você é só uma pessoa que não é Deus. Olha só. Que coisa linda, né? Por fim, não despreze o poder da oração. Ore pedindo discernimento. Sabe, peça a Deus sabedoria para você entender quando você estiver tendo um espírito excelente e quando você estiver sendo um perfeccionista mesmo. Senhor, me incomoda, me faça saber, me dá instrução, me faz sensível ao seu espírito, para que eu esteja onde o Senhor quer que eu esteja. Sabe o que é o mais legal? Eu já falei pra vocês que eu converso com a minha Bíblia. E as experiências que elas são importantes, impactantes, eu anoto a data. Mas fato é que aqui, ó, eu anotei uma oração aqui. Não tem a data, mas foi no ano passado, com certeza. E nesse último texto que nós lemos, o versículo 11, eu escrevi o seguinte na minha oração. Pai, não permita com que eu me atrase para viver o que o Senhor tem para mim. Dá-me sensibilidade do teu espírito para ser guiada de modo a sempre estar no lugar certo e na hora certa. Como que eu estou no lugar certo e na hora certa? Quando eu estou obedecendo o direcionamento de Deus para minha vida, independente daquilo que eu acho ou deixo de achar que eu deveria estar ou não deveria estar fazendo. Seja o que Deus me deu como ordem. Se ele já liberou o sim dele para aquela execução, ela vai ser executada. Agora, se eu não tenho noção de como executar, Senhor, meu Deus, meu Pai, eu venho aqui em humildade porque eu não sei como eu vou executar essa tarefa, então me mostra. E na hora que o Senhor me der inspiração para seguir, eu vou seguir. Então, não despreze, pelo amor de Deus, o poder de uma oração. Cultive um relacionamento com Deus e você vai entender que quanto mais perto de Deus você chega, mais você descobre o que tem errado com você. E aí você vai se lembrar que é a graça e que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É ele quem nos capacita e nos habilita para andar nas suas promessas. Sabe? Eu, Letícia, não sou perfeita. Deus é. Essa a chave do vídeo de hoje. Você não é perfeito, tá? Repete comigo. Eu não sou perfeito. Deus é. Aceita isso sobre a sua vida, porque é exatamente o que Deus espera de você. Você dependa dele, porque você não é perfeito, mas ele é. Para encerrar, você não precisa de perfeição para obedecer. Você precisa de fé. Você precisa confiar que o Deus que começou a boa obra, ele é fiel para completá-la. Quero encerrar o vídeo aqui e te perguntar o que Deus já pediu para você começar a fazer, que você ainda está enrolando e procrastinando, porque você está esperando ter os recursos perfeitos, ter a condição perfeita, ter a... Gente, eu gravo com roupa repetida. Graças a Deus eu já fui maquiadora e já fiz
penteado, né? Eu trabalhava com beleza, então eu venho aqui assim, arrumada. Porque senão eu tava lascada, eu ia ter que vir com a cara lavada mesmo. Mas é só por isso. Agora, a roupa mesmo, tudo repetida, porque eu não sou rica, eu não tenho dinheiro pra ficar cada vídeo uma roupa. Então eu fico reinventando meu guarda-roupa. Já falei isso aqui pra vocês. E paciência! Nós vamos avançando com aquilo que nós temos, porque o que importa mesmo é nós começarmos, porque Deus fica feliz em ver a obra começar. Então, comenta aqui. Letícia, hoje eu estou assumindo um compromisso com o Senhor. Eu vou começar. Eu quero muito orar por você nessa hora. Pai, eu oro para que nessa hora o Senhor faça crescer uma certeza no coração a respeito do nosso propósito, do nosso chamado. Faça crescer, Senhor, no nosso coração, por meio da fé, a convicção de que somos guiados pelo Seu Espírito e não por espíritos malignos. E nossa vida não é dirigida por demônios. Nós, Senhor, tomamos posse de uma clareza de mente e de um entendimento da Sua vontade sobre as nossas vidas, porque nós somos governados pelo Seu Espírito e é Ele quem nos instrui e nos guia em toda a verdade, nos fazendo conhecer a Sua vontade. A mente de Cristo habita em nós e é ela quem nos instrui a termos uma mente parecida com a de Cristo. Que nós possamos caminhar, Senhor, em obediência, coragem e ousadia, para que o Seu poder se aperfeiçoe nas nossas fraquezas. Pai, eu oro por esse meu irmão, por essa minha irmã que tem enfrentado o medo da rejeição, o medo da crítica, o medo, que tem os paralisado, Senhor, e os impedido de começar. Senhor, eu declaro uma unção de início, uma unção de força, uma força capacitadora, uma força descomunal para um primeiro movimento. Um movimento que rompe a inércia, um movimento em direção à Sua vontade, um movimento em direção ao Seu chamado. Pai, no nome de Jesus, eu repreendo agora toda falácia, toda mentira, toda palavra maldita do que você não pode, você não vai conseguir, você não é capaz, os outros são melhores do que você. Pai, eu declaro agora que cai por terra toda mentira lançada por Satanás contra a vida daquele que está assistindo esse vídeo nessa hora, ou ouvindo, Senhor, esse áudio nessa hora. E eu libero, Senhor, um tempo de cura, Senhor, cheio de unção e de ousadia para um novo tempo, para um avanço em direção às Suas promessas. Pai, eu declaro que cai por terra agora toda a autossuficiência, todo espírito de arrogância e de independência. E nós levamos agora, Senhor, todo pensamento contrário ao conhecimento de Cristo cativos a Ti. E nós, pelo Seu Espírito, o obrigamos a Ti obedecer, porque somos o que o Senhor diz que somos, temos o que o Senhor diz que nós temos e avançaremos sobre essa palavra. Em nome de Jesus, faz o seguinte: pega esse vídeo para quem você acredita que precisa ouvir esse conteúdo e manda para essa pessoa. Comenta aqui o que você achou, comenta da live, lá no vídeo da live, pelo amor de Deus, e me dá o seu gostei, se inscreve em nome do Senhor Jesus Cristo aqui no canal e ativa o sininho para você ser notificado. Às vezes não vem vídeo, vem um postzinho de recado que eu coloco aqui também no nosso feed. E vai no Instagram acompanhar o meu dia a dia lá de trabalho, tá certo? O conteúdo de hoje é esse, eu espero muito que tenha falado no seu coração. Um grande abraço, um beijo no seu coração e eu vejo você na semana que vem. Tchau!